Boa noite para você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos amados que estão sempre acompanhando nossas transmissões, você que está conectado no nosso canal, nas nossas redes. É uma alegria dizer para você, bem-vindo para mais um culto desse domingo, mais um fim de semana na presença de Deus. Estamos aqui falando com você em todo esse tempo, já há 3 meses nesse período de pandemia, que estamos aqui online toda semana, trazendo uma mensagem que possa encorajar seu coração, te abençoar e te dar condições, de caminhar, lutar com mais perseverança e esperança nesse período. Todos que são daqui de Juiz de Fora, da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora, seja bem-vindo. Você que nos acompanha, que não é aqui da cidade, que não é aqui da igreja, mas é de outro lugar, muito obrigado pela sua presença. Você que está com a gente agora, no momento exato, às 19h30, ou você que está assistindo em outro horário, Seja muito bem-vindo, aproveite esse momento. Eu sei que talvez a gente faz bastante coisa ao mesmo tempo enquanto a gente está tentando ouvir, mas vamos tentar separar um pouco de tempo para a palavra hoje. Vai ser uma grande oportunidade que nós temos. Nós temos vivido tempos difíceis. Esse ano de 2020, você sabe bem, o ano começou com muita questão. A gente teve problema com chuva, com enchente, com deslizamento de terra. Tivemos problema depois, logo começou o problema com o vírus. Essa pandemia que está assolando tanta gente. Depois a gente tem visto a dengue aqui no nosso país, um surto gigantesco de dengue. A gente tem visto também um Zika vírus sendo modificado aí, já presente no nosso dia a dia também, que é um outro perigo. A gente tem visto recentemente uma série de problemas no México, terremotos, maremotos com alerta de tsunami na Califórnia, uma nuvem de gafanhotos assolando ali a Argentina, quase a fronteira ali com o Rio Grande do Sul. Então muita coisa está acontecendo, tanto no nosso país quanto no mundo, E o que a gente faz diante disso? Eu quero lembrar aqui o Salmo 112, no versículo 7, que diz: não se atemoriza de más notícias, mas o seu coração é firme e confiante no Senhor. Muitas lutas têm sido travadas aí fora, talvez muitas lutas têm sido travadas aí contigo, dentro de você, na sua vida, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Talvez muita coisa está acontecendo e não se atemorize das más notícias, mas vamos nos manter confiantes, com o nosso coração firme e confiante no Senhor. Então esse é o primeiro conselho, encorajamento para a gente nesse início de culto. E quero também falar com você que nós estamos nos preparando para a nossa volta às atividades presenciais. Ainda não temos uma data, mas estamos preparando tudo que precisa ser feito, estabelecendo os protocolos para que a gente possa voltar a desenvolver bem aquilo que a gente pretende. Enquanto isso, a gente, algumas pessoas, alguns irmãos, pastores que a gente tinha programado no início do ano de nos visitarem aqui e trazerem a mensagem para nós, acabou que esse plano deles virem teve que ficar para depois, teve que ser adiado. Mas eu tenho convidado alguns para que pudessem gravar, ou trazer a mensagem para nós, mesmo à distância. Então hoje a gente vai ter uma grande oportunidade de ouvir um irmão, um pastor, meu amigo, que a gente vai ouvir a mensagem dele daqui a pouco. Então fique atento, daqui a pouquinho você vai saber quem é, para você não fugir daí. E para se preparar, então, vamos ouvir uma música, preparar nossos corações, e a gente vai ter então, depois da música, a mensagem da palavra. Aguarda aí. Jesus, quero renovar
meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Estamos de volta. Então, hoje, como eu mencionei, nós temos um convidado especial para trazer a continuação do nosso estudo no livro de Tito, né? Então, uma grande alegria que a gente vai poder ouvir o meu amigo pastor Tiago, né? Da Igreja Batista Livre Campo Alegre de Conselheiro Lafayette. Então, ele vai trazer essa mensagem hoje. Nos outros dias teremos outros convidados, né? E fique atento que vai ser importante, interessante você poder ouvir
não só daquilo que a gente já tem trazido, mas outros irmãos também que podem compartilhar aquilo que Deus tem falado aos seus corações. E a gente vai conseguir aqui seguir hoje esse nosso estudo no capítulo 2 de Tito. Então, fique firme aí, pegue sua Bíblia que o pastor Tiago já está chegando para trazer a mensagem. Grande abraço. Olá, queridos, boa noite. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar falando com vocês nesse momento. Sou grato pela oportunidade que pastor Ricardo, meu amigo, me deu. E eu queria dizer que é uma honra poder dar sequência em um estudo tão precioso que ele tem feito. Eu quero orar com vocês e depois nós vamos abrir o texto bíblico e continuar uma série que ele tem feito na carta de Tito, falando sobre algo que é muito pertinente para os nossos dias ainda hoje. Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. O Senhor é maravilhoso, Pai, e eu quero te agradecer porque na Bíblia nós temos respostas para a nossa vida e nós nos defrontamos todo dia com necessidades, dilemas, problemas, situações que exigem de nós um posicionamento. E eu creio que a palavra tem nos dado as ferramentas para agir e tomar posturas corretas. Nesse momento, Pai, pelo Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento e dá-nos o privilégio de poder falar da Bíblia com autoridade, com liberdade e que seja uma interpretação que enriqueça a nossa vida. Louvado seja o Senhor por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tito, capítulo 2, e nós vamos olhar o versículo 9 e 10. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sendo respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Essa passagem, ela concorda com tudo que veio escrito anteriormente. Uma observação do capítulo 2 mostra algo que no versículo 9 também aparece, que é o uso da expressão quanto a. Se vocês observarem, irmãos, o que diz o capítulo 1, nós vamos observar que Paulo, que é apóstolo, fundador de igrejas, ele orienta Tito, um pastor e líder, para que no contexto onde ele pastoreava igrejas, para que ele tivesse uma postura específica. E a postura que Paulo orientava Tito a tomar era para confrontar e para, de alguma forma, tentar encerrar a atuação de más influências que estavam atrapalhando o progresso dos irmãos. Se vocês observarem no capítulo 1, é interessante que Paulo diz que alguns insubordinados, faladores, rebeldes, homens atrevidos, estavam no meio da igreja, exercendo uma influência negativa, atrapalhando os cristãos daquela região de Creta, de maneira que eles estavam vivendo uma vida incoerente. O capítulo 1 vai dizer que havia uma profissão de fé, algo que se falava, mas que na prática não era compatível com as obras. E diante desse cenário, eu acho muito curioso que Paulo, então, ele escreve para Tito dizendo: olha, Tito, fala com a igreja, exorta as pessoas, exorta as classes, sejam idosos, jovens, mulheres, servos, exorta a comunidade da fé, para que ela não caia nessa incoerência de proclamar fé, mas praticar obras incoerentes e que, de fato, não sejam compatíveis com a fé em Cristo que dizem ter.
Então, nesse contexto, nós observamos no versículo 9 que depois de falar para alguns grupos específicos, Paulo então usa a ideia de quanto aos servos. Ele agora se dirige a uma classe que tem uma particularidade muito interessante. Naquela época, o Império Romano dominava sobre grande parte do mundo conhecido. O Império Romano já estava no poder há bastante tempo, ele teve um domínio muito extenso. E naquele contexto era muito comum essa ideia de servo, mas não servo trabalhador assalariado, servo no sentido de escravo. O Império Romano, ele tinha a prática da escravidão muito comum nos seus domínios. Houve épocas, por exemplo, em que o Império Romano teve metade da sua população formada de escravos. Estamos então falando de milhões de pessoas. Então, tenta imaginar esse cenário. O domínio romano, que se estendia por grande parte do mundo da época, ele era um domínio marcado pela escravidão. Muitos, milhares, milhões de escravos estavam então sob o regime do império. Mas estudiosos têm falado que o tratamento que os romanos davam para os escravos era um tratamento bom até certo ponto. Há relatos dizendo que o Império Romano tratava os servos, os escravos, com alguma dignidade, fornecendo moradia adequada, alimentação digna, vestuário. Há relatos de alguns escravos conseguindo a sua liberdade e até mesmo alguns escravos conseguindo alguma posição social diferenciada. Bem, esses são relatos, são ideias que mostram um pouco do modo romano de escravidão. Mas cá entre nós, escravidão é escravidão. Quando nós pensamos na palavra escravidão, nós estamos pensando na palavra cativeiro. Estamos falando sobre perda da liberdade. Estamos falando sobre pessoas que já não têm mais a oportunidade de ir onde querem, de fazer o que querem e de adquirir o que querem. São pessoas privadas de algo altamente natural do ser humano, que é essa capacidade de escolher as preferências e também traçar planos para a própria vida. Escravo não tinha isso. Então, por mais que se diga que o tratamento romano era bom, escravidão é um problema, é uma doença social que deve ser combatida. Bem, felizmente hoje nós observamos que o ideal da escravidão ele tem diminuído fortemente e graças a Deus já não há escravidão como naquele tempo. Mas queridos, naqueles dias de Paulo era muito comum. Muitos povos tinham escravos e uma coisa muito preciosa que a gente pode absorver disso é quando os discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo, com o poder do Espírito, levaram o Evangelho de Cristo, ou seja, levaram a notícia de que o homem pode ser perdoado, liberto e salvo pelo nome de Cristo. Quando eles levaram essa mensagem para os cantos da terra, essa mensagem alcançou classes variadas. O relato bíblico de Atos vai dizer que nobres creram, que sacerdotes creram, que povos diferentes creram, escravos creram, senhores de escravos creram. Consegue imaginar isso? Olha como o Evangelho, olha como o cristianismo se espalhou de uma forma onde pessoas diferentes, de posições diferentes, foram colocadas em um mesmo grupo, debaixo de um mesmo Senhor, numa mesma posição. Já parou para pensar nisso? Como que o Evangelho iguala as pessoas? Talvez a comunidade onde nós vivemos, o mundo, a nossa cidade, ela certamente faz distinção de pessoas. Mas quando o nome de Jesus é pregado e as pessoas se convertem, como diz a Bíblia, não existe bárbaro, não existe livre, não existe homem, não existe mulher, judeu nem grego,
não importa. Todos se tornam servos, porque só há um Senhor. E os discípulos de Cristo, eles quando pregam o Evangelho, eles promovem uma mudança social radical. E nesse contexto, se você tiver curiosidade, a carta de Paulo a Filemon, ela serve como um bom parâmetro. Porque Filemon era um cristão, um homem que tinha escravos. Onésimo era um escravo de Filemon, era alguém chegado de Paulo. E Paulo então escreve para Filemon dando dicas de como esse senhor de escravos poderia lidar com um escravo, sendo os dois discípulos de Cristo e membros da igreja. Olha então como esses dois homens foram igualados. Queridos, então, contextualizados dessa forma, nós podemos entender que escravidão era comum, o Evangelho alcançou pessoas diferentes, inclusive escravos. E como diz 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 21, pessoas foram chamadas à fé em vocações diferentes. Pessoas solteiras, casadas, escravos, livres, e Paulo diz, você foi chamado em uma vocação. Então, viva na vocação que tem, ou seja, o estilo de vida. Então, escravos foram chamados. E a grande pergunta que fica é, como eles deveriam proceder? Qual o dever dessa classe perante Cristo e perante a sociedade? Será que eles poderiam dizer assim, não, eu sou escravo. Escravo é alguém insignificante, anônimo na história. Ninguém se importa com o escravo. Eu posso fazer qualquer coisa. Não. Um escravo, ele tinha responsabilidades por ser um discípulo de Cristo. E a responsabilidade geral era ter fé e praticar obras condizentes com essa fé. Então, observando mais uma vez o capítulo 2 de Tito, o versículo 9, veja o ensino que Paulo dá a esses escravos cristãos. Ele diz no versículo 9, quanto aos servos ou escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, nem furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Essa passagem, ela fala claramente sobre o que fazer, o que não fazer, para que um resultado seja alcançado. Veja como Paulo foi incisivo e como ele acertou bem mesmo no assunto. Ele diz o que deveria fazer, ele diz, servos, sejam obedientes em tudo. Obediência, submissão em todas as coisas. Se você é um escravo, se você é propriedade de alguém ou presta serviço para alguém, seja obediente. Ele diz também no versículo 9, dê motivo de satisfação ao seu senhor e ao seu dono. Obediência era importante, Paulo diz, mas ele também vai dizer que o escravo deveria dar alegria. Ele deveria, de alguma forma, produzir contentamento naquele que era o seu possuidor. Duas coisas no sentido de faça. Mas ele também vai dizer mais. Ele fala na continuidade do texto que eles deveriam provar fidelidade no versículo 10. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, você vai obedecer o seu Senhor. Você vai produzir nele contentamento, você vai agradá-lo, mas também você deve ser uma pessoa digna de confiança, confiável, que prove no dia a dia e no estilo de vida que você é fiel e leal. Então, observamos aqui o que o servo deveria fazer, mas Paulo diz o que não deveria fazer. E olha o que ele disse no 9, versículo 9, quando fala, servos, pulando para o fim, não sejam respondões.
Olha como essa palavra é curiosa. Não seja respondão, ou seja, a voz que se opõe. Não seja um argumentador, não seja um opositor do seu Senhor. Não seja alguém atrevido que o tempo todo tem embates de diálogo e se opõe àquele que te dá as ordens. Paulo diz, não seja respondão. Mas ele diz também na continuidade do texto, no versículo 10, não furte. É um princípio claro. Não traga dano ou prejuízo para o seu possuidor. Se você pertence a alguém e trabalha para alguém, você não deve ser um opositor na palavra, mas também não deve ser um opositor no tratamento dos bens do seu Senhor. Não furte, não traga dano e perda. E a grande pergunta é, qual a finalidade desse conselho no sentido de faça e não faça? O que Paulo queria no fim das contas? É o que diz o versículo 10. O objetivo, claro, era, praticando aquilo que é certo e evitando o que é errado, você vai dignificar a doutrina de Deus perante os seus senhores. Se você praticar aquilo que é certo e viver de forma coerente com a fé que professa, você vai honrar a doutrina de Deus. Sabe de uma coisa? Quando Paulo fala sobre isso, a palavra ela fala de maneira muito clara que aquele servo que vive de forma coerente, ele revela o quão perfeita e boa é a doutrina de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, servo, escravo, se você viver de forma coerente, o seu Senhor vai ver a natureza boa e perfeita da doutrina de Deus. Ou seja, você vai ser um representante de Deus. Você vai ser um representante da doutrina de Deus. Esse, então, era o resultado esperado. Observamos isso. Paulo diz para essa classe o que fazer, o que não fazer, para que um resultado específico pudesse ser alcançado. Em suma, queridos, é como se Paulo dissesse, olha, servos, vocês precisam ter excelência, precisam ser comprometidos e vocês precisam ser um bom testemunho. Como cristão, você é um representante. Irmãos, pensem nisso. Aqueles servos, por mais insignificantes que pudessem parecer aos olhos de alguns senhores escravos, um escravo era tratado como uma posse. Havia aqueles que desdenhavam escravos. Mas olha, pela ótica da fé, pela ótica do Cristo, pela ótica de Deus, aquele escravo, ele era um representante, não apenas de uma ideologia, de um estilo de vida qualquer, mas ele se tornava um representante enquanto cristão de Deus, da doutrina de Deus, do nome de Cristo. Então Paulo diz, cuidado com o seu testemunho. Você representa a doutrina, você representa Deus, você representa a fé que segue e que professa. Então, eu acho que esse texto, ele traz muitos princípios importantes. Mais uma vez, a gente precisa admitir que bom que nós não vivemos numa sociedade escravocrata. Graças a Deus que nós não presenciamos escravidão. Sabemos que existem formas de escravidão, mas o relacionamento profissional hoje, o meu e o seu, é um relacionamento profissional diferente, é uma dinâmica de contrato diferente. Mas ainda assim, por mais que nós não sejamos escravos, nós somos trabalhadores, profissionais, prestadores de serviço. Então nós somos uma classe que também tem responsabilidades. Queridos, eu quero te mostrar e aplicar esse princípio que Paulo deu aos escravos de uma forma que estimule você a ser
um profissional, um trabalhador que alcança o mesmo resultado que Paulo esperava. Pense comigo, o objetivo de todo cristão deveria ser dignificar, exaltar as virtudes da doutrina de Deus, da fé cristã, do cristianismo. O nosso objetivo de vida deveria ser, como diz o próprio Cristo no Sermão do Monte, praticar obras boas para que os homens vejam essas obras e deem glórias a Deus. O nosso objetivo deveria ser esse. E não só quando nós estamos na igreja, no templo, não só em casa, no bairro, na vizinhança, mas mesmo no trabalho. Aí alguém diz, nossa, mas Tiago, o que é isso? No trabalho. Trabalho é chato. Trabalho é ruim. Não existe trabalho bom, não existe trabalho que dá prazer. Trabalho é trabalho, né? E no meu trabalho eu sou insatisfeito. Queridos, eu não ignoro isso. É provável que muitas pessoas que levantam todos os dias para ir trabalhar não vão trabalhar em algo que gostam. Provavelmente muitos trabalham em algo que não planejou no passado e que hoje trabalham nisso, porque é a opção que tem, porque precisa ganhar o pão para aquele dia, então não tem escolha. E o trabalho acaba então se tornando, algumas vezes, motivo até de frustração. Mas a pergunta que fica é, se o trabalho tem esse caráter, será que mesmo ali eu posso negligenciar ou me esquecer de que o resultado, glória de Deus, dignificação da doutrina de Deus é algo importante? Será que eu posso permitir ignorar esse objetivo no meu trabalho diário? Provavelmente muitos cristãos têm feito isso. Vão trabalhar insatisfeitos e se esquecem de que ali, aos olhos dos empregadores, aos olhos dos companheiros, existe uma necessidade de praticar obras condizentes com a fé que professam. E eu diria para você o seguinte: seja obediente em todas as coisas. Como profissional, como um prestador de serviço, seja uma pessoa submissa, que cumpre ordens, que cumpre planejamento, que cumpre cronograma e que dá o seu melhor. Eu acredito que muitos têm dificuldade de cumprir ordens quando elas vão contra aquilo que deseja. É muito difícil fazer uma coisa quando aquilo não é exatamente o que eu acho que deveria. Muita gente costuma fazer isso, não é verdade? Ah, eu não vou fazer porque eu falei que assim não dá certo, então eu não vou fazer. Bem, um profissional não deve fazer isso. Certamente um profissional deve aconselhar, opinar, mas quando uma ordem é dada, ordem deveria ser cumprida. Querido, seja obediente, não faça as coisas erradas, não apoie o errado, não seja alguém que coaduna do erro ou do pecado, da transgressão, do ilícito do chefe. Eu acredito que esse é um conflito de muitos. Será que eu devo mentir? Será que devo roubar? Será que devo sonegar? Será que devo dizer que foi tanto, sendo que na verdade foi menos? Será que a gente deveria participar disso? A resposta enfática é não. Por mais que nós prestemos serviços e devemos obedecer os nossos empregadores, obediência, ela não pode nos levar a praticar atos que são contra a lei de Deus. E nossos empregadores devem saber que nós somos obedientes a eles, mas antes de tudo, à lei de Deus. E eu creio que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o tempo transforma empregados em pretensos patrões e donos. Às vezes o tempo vai fazendo isso, transforma aquele trabalhador que chegou humilde, submisso, obediente, em alguém que adquire confiança, ganha confiança ao ponto de que já não quer mais obedecer.
ao ponto de que age como se fosse dono, ele se esquece de se submeter. Isso acontece em todo lugar. O tempo faz um empregado assumir uma postura orgulhosa, que é contrária à postura de obediência e submissão. Eu já presenciei isso, já passei por isso, e acho que é muito estranho quando uma pessoa que presta serviço age de forma orgulhosa e insubmissa, não sendo de fato obediente. Então, se você quer dignificar e revelar no seu ambiente de trabalho a beleza e bondade de Deus e da doutrina de Deus, seja conhecido pela obediência, pelo comprometimento com os planejamentos e com as ordens. Procure agradar seu patrão. De fato, agradar as pessoas não é fácil, mas o conselho de Paulo foi esse: obedeça e dessa forma agrade aquele que é o seu empregador. De alguma forma, seja conhecido como uma pessoa que, missão dada, missão cumprida. Eu vou agradá-lo. E queridos, uma confissão do meu coração. Eu acho que hoje muitas pessoas não conseguem mais surpreender os seus empregadores e não conseguem mais, talvez, agradar, porque muitos têm feito um trabalho medíocre e mediano. Eu tenho visto isso. As pessoas têm sido muito rasas no trabalho que prestam, muito limitadas e estreitas. Elas fazem estritamente o que pede, como alguém que, se você dissesse assim: ô fulano, lava a louça para mim, e a pessoa vai lá e lava a louça, mas ela não seca, ela não guarda, ela não cuida da pia, do fogão, da cozinha, ela faz exatamente: fulano, varre para mim. Ele varre, mas não cata o lixo? Você fala: poxa vida, como pode isso? A pessoa diz: estou cumprindo ordens, fiz o que me pediram. Sabe de uma coisa? Essa mediocridade, ela tem sido vista e notada na maioria dos profissionais. São estreitos, limitados, não conseguem ter uma visão ampla do cenário. E quem não faz mais, quem não surpreende dessa forma, dificilmente vai agradar o seu empregador. Eu dei 2 exemplos que parecem muito bobos e banais, mas você pode aplicá-lo em muitas outras áreas. Tem pessoas que fazem apenas o que é esperado delas, mas tem pessoas que fazem mais. Que tipo de profissional é você? O profissional amplo, dinâmico? Ou será que você é daquele que diz: olha, eu só faço o que me pedem, porque eu ganho mal, eu não estou satisfeito, eu faço o que tenho que fazer? Vou te dar um alerta. No mundo competitivo em que estamos, com o alto índice de desemprego, com a grande disputa por uma vaga, só o bom profissional vai ter sucesso e longevidade no mercado de trabalho. Quando nós pensamos que uma vaga está sendo disputada por dezenas, talvez centenas ou milhares de pessoas, isso deve nos estimular a sermos o melhor que podemos, porque só assim, agradando empregadores, sendo submissos naquilo que é certo, nós vamos de fato dar sequência no nosso trabalho. Irmãos, esses conselhos de Paulo, eles são importantes, mas veja que Paulo fala mais, que de fato é preciso ser confiável também. Alguém que não fala mal pelas costas, alguém que não expõe o outro, alguém que não traz dano e prejuízo, mas alguém que zela pelos colegas do trabalho, pela empresa que trabalha, pelo negócio que tem e pelo empregador que tem. Esse é um caminho muito bem sucedido, de alguém compromissado, de alguém que luta pelo bem da empresa e de alguém que jamais vai trazer danos para aquele local. Eu apelo a vocês para que a bondade da doutrina de Cristo seja percebida
é muito importante que haja obediência, que haja um intuito de agradar, que haja um procedimento que surpreenda, onde o funcionário seja confiável e que dessa forma ele não traga danos e nem prejuízos ao empregador. Quantos funcionários furtam de alguma forma? Quantos funcionários lesam empresas de alguma forma? Podem lesar não cumprindo o horário estipulado. Podem furtar, destruindo e trazendo de fato prejuízo com os bens da empresa. Às vezes o motorista da empresa não cuida do veículo da empresa, como cuida do próprio veículo. Às vezes um funcionário não cuida do computador ou da impressora ou dos bens da empresa como cuida dos próprios. Essa é uma forma de trazer dano. E quantas vezes nós estamos observando esse tipo de postura? Eu quero nesse momento te mostrar que todos esses argumentos de Paulo que ele direcionou aos servos devem de alguma forma chegar ao nosso coração para que sejamos obedientes, pessoas que promovem satisfação, pessoas leais, que não são atrevidas e respondonas, que nós não sejamos pessoas que trazem dano, mas que possamos lembrar o tempo todo: se somos cristãos, professamos uma fé em Cristo e nossas obras precisam condizer com essa fé que professamos. Se assim vivermos, significa que a doutrina de vida que nós acolhemos, que é a doutrina de Deus, ela vai ser exposta para o mundo como uma doutrina boa e desejável. Ela então vai ser exposta como uma doutrina que outros também desejarão para si mesmos. E queridos, somos representantes da doutrina de Deus, representantes de Deus e de Cristo, representantes da fé. Imagine se todos os profissionais, quando saírem de casa de manhã, saírem como representantes da fé bíblica, dispostos a mostrar para todos aqueles que cercam, tanto colegas, quanto superiores, quanto para aqueles que recebem o serviço prestado. Já imaginou o impacto disso? Já imaginou se todo atendente atendesse bem e causasse uma boa impressão naqueles que são ali atendidos? Se todos os profissionais, não importa se é advogado, se é médico, se é motorista de ônibus, se é professor, se todo trabalhador demonstrasse na vida a bondade da doutrina que acolheu e que segue, quantas pessoas seriam impactadas? Já pensou? Quantas pessoas convivem contigo pelo trabalho que você desempenha? Uma pergunta que precisa ser respondida. Será que eles veem em nós pessoas que vivem por uma boa doutrina, que professam fé, mas que vivem condignamente a essa fé que professa? O desejo do meu coração é que, como representante dessa boa doutrina, que você possa viver de uma forma que dignifique o nome de Deus e que você seja conhecido por ser um bom trabalhador. E eu quero afirmar para você, aquele que trabalha para a glória de Deus, para a satisfação do seu empregador, para a promoção de bem-estar para as pessoas, essa pessoa, ela vai ter sucesso na carreira e ela vai ser uma luz no mundo, porque grande parte da nossa vida se passa no trabalho. Então, queridos, trabalhem para a glória de Deus. Vamos orar? Soberano Pai, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Muito obrigado, Deus, pelo ensinamento que Paulo traz. Esse ensinamento que alcança
os escravos da época e que chega até nós hoje como profissionais. Ajuda-nos, Deus, a praticar essa palavra, para que empregadores, para que aqueles que são beneficiados pelo nosso serviço, para que todos sejam, de fato, Deus, alcançados pelo elevado padrão que nós acolhemos pela fé em Cristo. Ajuda-nos a entender, Deus, que somos pessoas que vivem pela doutrina do Senhor e que essa doutrina, Pai, ela é boa e deve ser exposta como uma boa doutrina para o mundo. Eu gostaria de pedir, Pai, que o Senhor dê a cada pessoa que está ouvindo uma visão saudável de que, como profissional, tem uma missão a cumprir, uma missão com o mundo, uma missão com o Senhor. Dá-nos, ó Pai, a alegria de trabalhar todos os dias para a Tua glória, como pessoas que não apenas buscam o salário ou o benefício que tanto desejamos, mas ajuda-nos, ó Pai, a trabalhar todos os dias como pessoas que buscam, acima de tudo, a glorificação do Teu nome. Essa, Pai, é a nossa vontade e é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha essa mensagem, né? O quanto Deus é grandioso e quanto nós podemos ser úteis se nós nos amoldarmos conforme os princípios da palavra. Então, eu agradeço, pastor Tiago, por essa mensagem de hoje, que a gente possa ter aprendido, né, que você possa ter aprendido bastante aí ouvindo essa mensagem, e foi uma grande bênção. E logo então nós teremos outros irmãos abençoados, vão trazer a mensagem para nós. Quero, para a gente finalizar aqui, pedir para você o seu auxílio, seu apoio, para que você curta as nossas publicações, faça comentários, movimente as nossas redes. Está aí na tela aí os endereços para você seguir tanto no Instagram, nosso perfil, quanto no Facebook, a nossa página. E o nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, clique lá no sininho para receber as notificações. E nos apoie nesse processo, né? É muito importante a gente desenvolver melhor as redes para que o nosso alcance fique ainda maior e assim a gente alcance com a palavra de Deus mais pessoas. Quero encorajar você, para a gente finalizar também, que você lute conosco em oração. Talvez muitos dos nossos irmãos, nossos amigos, nesse período tenham enfrentado muitas lutas, coisas que você não faz ideia, que a gente não faz ideia. Muitos estão lutando com muita coisa, muitos estão pelejando, sofrendo ataques até do próprio diabo, né? E a gente precisa se unir a eles em oração. Então eu peço e encorajo, conclamo que você ore uns pelos outros, ore por mim, ore pelos seus irmãos da igreja. Você que é daqui de Juiz de Fora, tem uma lista no grupo do WhatsApp, né? Vai lá na opção de mídia do grupo, tem a opção documentos, deve estar lá em PDF, né? Essa lista de oração. Ore uns pelos outros. Isso é muito importante. Eu espero que eu possa estar contando com as suas orações. Eu tenho também me empenhado mais nos últimos dias para estar orando mais por todos, porque a gente tem vivido muitos períodos de lutas, de dificuldades. Então, a gente precisa mais da presença de Deus para ser mais orientado por Deus, para tomar as melhores atitudes e assim a gente honrar a Deus com tudo que a gente tem sido e feito. Então, eu quero te encorajar a isso, tá? Ore, por favor, ore, clame, suplique na presença de Deus uns pelos outros. Então, assim a gente vai finalizar o nosso encontro de hoje. Deus abençoe, te aguardo na próxima quarta-feira para o nosso estudo sobre os nomes de Deus, né? Te encorajo a participar às 9h30 também. Então, um grande abraço, Deus abençoe e a gente se encontra na quarta.